Bom, o transporte público aqui de São Paulo também terá um funcionamento especial para atender a demanda dos usuários que sairão mais cedo do trabalho para justamente assistir à estreia do Brasil na Copa do Mundo logo mais às 4 horas da tarde. Camila Yunes aqui no Jornal da Manhã mais uma vez. Qual a orientação? O funcionamento vai ser ampliado para os torcedores voltarem para casa? Olha, Thiago, vai sim, viu? A operação do horário de pico dos ônibus aqui da capital paulista será adiantada. Então, a partir da 1 hora da tarde, a gente tem os ônibus aqui em São Paulo operando com 100% da frota. A mesma coisa vai acontecer com o metrô também, que terá essa antecipação da operação do horário de pico, com mais trens funcionando para conseguir garantir, né, com mais flexibilidade, né, com uma melhoria para os torcedores conseguirem assistir o jogo da seleção brasileira. Muitas pessoas vão sair de casa, vão voltar do trabalho, ir para bares, assistir o jogo da seleção brasileira. Então, terá aumento da frota tanto do ônibus quanto do metrô aqui na capital paulista. A gente lembra também, Thiago, que hoje, nesta quinta-feira, não foi suspenso o rodízio de veículos, então está mantido o rodízio. Os veículos, carros que terminam, né, a placa termina em 7 e 8, eles não podem circular das 7 horas da manhã às 10 da manhã e nem das 5 horas da tarde até às 8 horas da noite. O rodízio está mantido, mas no transporte público a gente tem essa antecipação da operação com mais disponibilidades aí do transporte público para garantir, né, essa locomoção com mais facilidade nesse dia de Copa do Mundo, né, nesse dia de jogo da seleção brasileira. É isso, Camila. E aproveitando que você está falando sobre o transporte público, há uma decisão da Justiça relativa a uma medida que foi aprovada pela Câmara Municipal aqui de São Paulo, que falava em vetar a gratuidade em transporte público aqui em São Paulo. Que decisão é essa? Pois é, Thiago, os magistrados decidiram, né, tinha sido decidido anteriormente, lá em 2020, que idosos de 60 a 64 anos voltariam a pagar o transporte público, não seria mais gratuito. No entanto, os magistrados entenderam que essa medida ela era inconstitucional. Por quê? Porque ela tinha que ser decidida numa medida separada, né, como uma proposta separada e não como uma emenda aprovada em um outro projeto de lei, dentro de um outro projeto de lei, como foi realizado. Então, eles entenderam que tinha que ser realizado de uma forma separada e, por isso, foi decidida a inconstitucionalidade aqui pela Justiça de São Paulo. A gente lembra que essa proposta, ela foi aprovada, né, pela Câmara Municipal lá em 2020, no final do ano, no mês de dezembro. E, naquele momento, esse projeto de lei, ele autorizava que a Secretaria Municipal de Subprefeituras, ela pudesse atuar em portarias durante a pandemia. A justificativa, né, do Executivo Paulista, na ocasião, que era chefiada pelo então prefeito Bruno Covas, ela acreditava, né, que a volta do pagamento de idosos de 60 a 64 anos culminaria aí numa economia de 338 milhões de reais aos cofres da prefeitura. Então, a partir de janeiro de 2021, os idosos de 60 a 64 anos voltaram a pagar o transporte público. Mas agora a Justiça entendeu que essa medida é inconstitucional, porque ela deveria ser debatida numa proposta separada e não dentro de um outro projeto de lei. Mas a gente ainda não sabe quando vai voltar a gratuidade, como será então os próximos passos, mas claro que a gente vai seguir acompanhando todos esses detalhes, Thiago.